Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou Regiane Buainaim e eu passei aqui rapidinho para falar com vocês sobre uma obra que eu li recentemente, que é Como Subir em Árvores, do Tiago de Mello Andrade, que é esta obra aqui. Infelizmente, eu comprei esta obra primeiramente pelo Kindle, fiquei assim apaixonada, só depois pediu a obra em física, que ainda não chegou, mas depois eu volto para mostrar para vocês. Eu fiquei encantada com a obra Como Subir em Árvores e resolvi gravar esse vídeo rapidinho para vocês. Bom, eu já conhecia essa obra do autor, Exercícios para a Imaginação. Essa obra já esteve nos meus cursos, já falei deles em live, até vou deixar aqui o link para que vocês conheçam um pouco, né, a proposta dessa obra, que é lindíssima. E eu não me decepcionei como subir em árvores, porque vai na mesma pegada. A diferença é que essa daqui é um convite para a criança ir produzindo, né? Então, é um livro, quase um livro consumível, sabe? Aqui mesmo a criança vai fazendo tudo, sabe aqueles livros que a gente vai escrevendo, vai rabiscando, vai colocando os nossos encantos aqui? Então, é esse o livro, é uma proposta, né, de imaginação, da criança sonhar, criar, escrever, colocar aqui as suas, né, as miudezas, aquelas miudezas que são tomadas de poesia. Então, é isso, esse livro é para isso. Só que aqui em Como Subir em Árvores, esse convite, né, que é iniciado aqui ele é deixado para esse jovem, para né, essa criança ou esse jovem, para que ela perceba de que no cotidiano tem tanta poesia, né? E aí ela vai se encantando com as pequenas coisas que esse autor, esse narrador, olhou, observou e escreveu. Então, vai desmistificando também essa ideia do que é escrever, né? É só a gente olhar, destravar o olhar e colocar aí a imaginação para fluir, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês, assim, de uma forma bem rapidinha, uma apresentaçãozinha que eu fiz, que hoje foi um dia de conversar sobre esta obra no grupo de estudo da PUC São Paulo. E aí eu mostrei para os colegas, né, cada um ficou responsável por um livro, e eu fui mostrar para os colegas uma sinopse do que é o Como Subir em Árvores. Aí eu quero compartilhar com você, e aí, porque certamente ainda dá para colocar aí esse livro no seu planejamento e levar para os seus alunos. Sabe aquela obra que vai permitir ótimas, é, ótimas conversas ou propostas de criação? Vocês vão se encantar com as coisas lindas que vocês vão ler depois deste livro. Então, esse livro é um convite para a criança, para esse aluno escrever também, sabe? Eu já vou mostrar para vocês o que ele é. Deixa eu compartilhar aqui. Eu fiz isso daqui de uma forma bem simplesinha, e aí você... Bom, então, como eu falei hoje, eu fui apresentar essa obra para os colegas, né, para a gente conversar sobre no grupo de estudo da PUC. Para quem não me conhece, eu sou a Regiane e sou doutoranda na PUC São Paulo, em Literatura e Crítica Literária. E aí, na PUC, eu participo de um grupo de estudo de literatura jovem. E aí, eu fiquei encarregada dessa belezura aqui. Bom, este é o autor, Tiago de Mello Andrade, jovem, tem aí uma carreira de 20 anos, premiado, tá? Ele é um autor premiado. Em 2001, ele já ficou como autor revelação com a obra Caixa Preta. O Como Subir em Árvores recebeu o selo altamente recomendável pela Finilige, né, em 2021, e também ficou como finalista do Prêmio Jabuti. Tá? Não é à toa que essa obra é tão maravilhosa, né, gente? Bom, aqui são as duas obras que eu mencionei, então quem quiser conhecer um pouco de Exercícios para a Imaginação, vou deixar aqui o link para vocês, aqui em algum lugar do vídeo, então vocês conhecem, mas hoje eu vou focar no Como Subir em Árvores. Bom, logo no início, quando a gente abre o livro, a gente tem esse texto aqui, essa apresentação, que não é chamado de apresentação, mas é uma forma de o autor se apresentar
para esse jovem leitor. Então, ele é assim, olha que coisa mais linda. Quando menino, era explorador de sarjeta. Da escola para casa, eu voltava a pé e tinha olho para achar encanto até nos matos que cresciam entre as pedras do passeio. Existe muita raça de plantinha valente que viceja, mesmo pisada todo santo dia. Suporta a falta de água, sol a pino e bafo asfáltico. Eu era um moleque esperto, andava me equilibrando na guia e tomava de conta para não pisar na risca. Além de anotar novas espécies de flora chã durante as expedições, fiz grandes achados. Uma moeda do tempo do Império com a cara do Dom Pedro II gravada, uma estranha pedra metálica furtacor, ninguém soube explicar o que era, então joguei fora por medo de radiações, feito aquele acidente de Goiânia. Um maço de dinheiro, muitos cruzeiros que nada valiam, deram só para os suspiros coloridos. O ninho de passarinho desabado, com os ovinhos dentro, boneca perneta do Comandos em Ação, caixa de marimbondos, ainda com os moradores dentro, e o mais importante, um daqueles besouros enormes e chifrudos, quase do tamanho da minha mão. Seria adorável levar para casa como amigo meu, tipo topodídeo particular, meu topodídeo particular. Mas quando tentei tocar, ergueu as patas em posição de ataque. Corri. Saudade desse fascínio de criança, ver um piso de caquinho e sentir alegria. Tenho para mim que a gente é meio mato de sarjeta. Nasce faceiro de imaginação e sentimento viçoso, mas vai levando pisão dia após dia. Não morre, mas endurece, crescendo sob a sola dos sapatos. Tem remédio? Tem não. Choremos. Alento tem algum. Eu fui buscar refresco nas palavras e, de vez em quando, viro breve mato novo. Olha que coisa mais linda essa narrativa, que, ao mesmo tempo, uma apresentação para esse leitor e um convite para que ele encontre também na escrita uma possibilidade de ser mato novo, né, de se refazer. Então, é muito bonito esse começo e toda a obra vai nessa pegada. Eu separei aqui, é muito difícil escolher uma narrativa, né? Primeiro, só para dizer, é uma obra cujas narrativas não têm ligação, então você pode ler na ordem que você quiser. Mas, assim, você começa a ler e não quer parar mais, tão gostoso que é ler esta obra. Eu trouxe aqui diagnóstico e arrumação e trouxe outras. Vou ver se dá tempo da gente ler aqui e depois vocês podem fazer os comentários se quiserem, tá? Diagnóstico. A criança enxergou no mármore do banheiro o urso de boca aberta, comendo uma baleia. Amava o trincado que surgiu na parede da cozinha e não deixou tapar. Dizia coisas incríveis do país que existia no piso da sala. Gostava de assistir a chuva cair do começo ao fim, caçando raios para fotografar. Tinha fascínio por árvore pelada, sem folha nem flor, caveira de bicho morto, ninho vazio de passarinho, e quando perguntavam, contavam muito que vira. Por coisa à toa de ver a vela acesa ou ouvir o apito da chaleira, já ficava pasmada e ausente. Causou preocupação tanta mania diferente. Apareceu gente tentando explicar à criança e, ao mesmo tempo, já aviando receita disso e daquilo. Mas a poeta, que por coincidência e sorte passava, observou implacável. A criança tem poesia nos olhos. Não se pode nem carece fazer nada. A poesia simplesmente é. Então, aqui a gente já percebe a pegada dessa obra, né? Essa obra que nasce desse olhar, né? E o encantamento que vem desse olhar poético, né? Então, quer dizer, a poesia simplesmente é, né? Então, é destravar esse olhar, que é esse olhar dessa menina, dessa criança. Bom, não sei se ela
se é uma menina, eu me reconheço muito aqui, né? Quem nunca no banheiro, vendo as pedrinhas do banheiro, não fica imaginando bichinhos. Então, a partir daqui, tanta coisa dá para criar, né? Bom, vamos agora para a arrumação. Acho lindo esse texto. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo que parece tão simples, ele é de uma reflexão, né? A questão do tempo, de pensar sobre o tempo, né? Desse tempo implacável. Olha que bonito. Tive ganas de colocar ordem em casa. Comecei da cozinha, areando as panelas de alumínio com lã de aço, até virar prata. Deixei secando ao sol, enquanto, armado de vassoura e panos, desatei a faxina, espantando o pó das coisas e dos dias. Joguei balde de água, esfregando o chão até fazer barro, extinguindo os encardidos. Onde a madeira é corrida, lustrei com a enceradeira antiga. Organizei os livros e tirei o lixo. Depois, deitado no chão, espichando as costas, desfrutei da paz limpa um breve sono. Enquanto dormia, a louça foi colocada na pia. Uma aranha teceu sua teia no lustre. O pó sorrateiro cobriu a mobília. O tempo, essa implacável faxineira invertida, não permite impune o mais breve cochilo. Olha que coisa mais linda. E aí, os funerais da borboleta, que eu acho assim belíssimo, e eu vou ler para vocês. Hoje eu encontrei uma borboleta afogada na água da bacia que deixamos de bebedouro de pássaros. Boiando fria, asas abertas, de bruços, um enfeite belo e morto, fazendo contraste com o fundo prateado de alumínio. Estava tão bonito e solene quanto o funeral de um papa. Parece que era a mesma borboleta branca, de contornos escuros que vi ontem, dançando ao sol, no quintal, junto das abelhas, ocupada, cheia do que fazer, parece. Agora jaz a bacia, sem pressa de nada. Morreu jovem? Quanto tempo vive uma borboleta? Morreu em vão? O que fez para morrer? Nada fez? Na água também flutuam pétalas, penas, folhas. Quem lhe rendeu essas homenagens? Quem chora por essa borboleta além deu? Olha que coisa mais linda. Então, eu gosto muito dessa obra também, porque, assim, é de uma simplicidade, né? Então, ver que a água ali, o potinho de água deixado para os passarinhos, tinha uma borboleta morta, né? E dali essa reflexão sobre o estar aqui, né? Sobre a morte, coisa mais, de uma forma tão poética. Lindo, né? Depois o sal na poesia. É impressionante, assim, nos meus cursos de poesia, eu sempre levo poemas que têm lesmas, né? Impressionante como a poesia ama as lesmas, né? Então, esse texto me chamou muita atenção, gostei muito, eu adoro pensar nesse risco prata que vai, né, na poesia, vai riscando a página, e aqui o sal na poesia, numa outra perspectiva, né? Vou ler para vocês. Num dia nublado, pós-chuva, de luz opaca, como se um trapo molhado e velho tivesse caído sobre a terra a quarar. Uma trupe de lesmas quis desfrutar do vapor e deixaram seus caracóis saindo moles, expostos pelo jardim. Escândalo! Arrastavam os corpos pelo chão, escrevendo em letra cursiva poesia, com a goma prateada que transpiram. Uma turba que cruzou esse caminho não se conformou, vendo as lesmas em tamanho regozijo. Então gritou com nojo e condenando: toca sal nessa imundície! As lesmas, no sol, arderam por estarem rastejando felizes. Só o poema ficou brilhando no chão. O poema não pode morrer. Olha que coisa mais linda. Eu morro com essas coisas. Bom, gente, então, assim, essa obra é lindíssima. É um convite para essas crianças, esses jovens leitores, né, adentrarem a palavra poética, perceber que da simplicidade, do dia a dia, basta que olhemos uma coisa e ali
deixemos a nossa imaginação fluir, que ali pode ter um estado de poesia, né? E essa obra é exemplo disso, é a concretização disso. Bom, então o que eu percebo nessa obra e por que ela tem que estar na sua sala de aula, por que ela tem que fazer parte do seu planejamento, por que ela tem que entrar para os seus alunos, né, aí, para que os seus alunos possam conhecer? Porque ela é um convite à abertura do olhar, à imaginação e à escrita. Dá para fazer daqui muitas propostas de escrita. A partir daqui, o aluno vai percebendo que ele também consegue escrever, que é possível escrever. Basta olhar o dia. É aí que nasce a matéria de poesia, né? Esse livro também ele desmistifica ao leitor o que é escrever. Por quê? Porque é tão simples e, ao mesmo tempo, tão poético, né? Então, a poesia está nessa simplicidade, basta que olhemos, basta que nos joguemos para aquele instante, né? E essas narrativas, elas nasceram também nas redes sociais. Então, o autor, ele tem uma presença no Instagram, né? Então, ele, no período da pandemia, um período de maior isolamento, ele publicava nas suas redes sociais muitas dessas narrativas e, claro, tinha o engajamento do público. Então, assim, aquilo que era um post, uma postagem de um dia, né, depois virou um compilado e isso saiu num livro. Então, quantas vezes nós também não somos tomados por uma situação que a gente, né, escreve sobre aquilo fica, né, tão bonito e teve tanto um instante tão forte. Será que esse jovem não é capaz de fazer isso? Será que ele também não pode se colocar nessa condição de escrever? Escrever sobre si, escrever sobre o mundo, escrever sobre o que ele vê, né? E deitar o encantamento, né, para essas coisas que ele vê. Então, eu acho que essa obra ela vai desmistificando essa ideia do que é escrever, vai desmistificando essa ideia de que o escritor é aquele ser diferente de nós. Será que nós também não podemos nos colocar como sujeitos dessa escrita, né? Ativos nesse processo de escrita? Bom, essas narrativas, elas jogam com a memória que o leitor tem, de sua experiência vivida. Então, aí tem a Casa da Avó. Eu amei uma narrativa em que o narrador fala da penteadeira da avó, do oratório. Então, mostrando que as pessoas mais simples no passado, elas tinham um quarto que cabia ali uma penteadeira, uma cômoda, um guarda-roupa, uma cama, e que hoje os cômodos foram no máximo num quarto cabe uma cama e um guarda-roupa. E aí ele olha detalhadamente para aquela penteadeira da avó, né? Então a memória está muito presente na escrita desse autor, né? Nessas narrativas. E aí pode acontecer a identificação com esse leitor, né? Então, esse leitor pode ter, se não é a casa da avó da penteadeira, é a casa da avó, né? Então, casa da avó é um mundo. Quanta coisa a gente já viveu na casa da avó. Então, a casa da avó, brincadeiras de criança, o primeiro amor, ou a menina, né, o menino, aquele vizinho da rua, né? Então, o medo do animal de estimação morrer, quem nunca, né? Mas também essa obra, né, as narrativas, elas trazem, numa outra camada de leitura, temas universais, como a implacabilidade do tempo, o medo da morte, a reflexão sobre o que é estar aqui, né? Então, aquela borboleta, acho que era aquela que eu vi ontem, né? Que passava ali atrás das abelhas, né? Que estava ocupada e hoje morta. Então, olha quanta coisa dá para conversar sobre essa obra, né? A partir dessas narrativas. Além disso, essa obra possibilita que o leitor entre em contato com a matéria da poesia. O que é a matéria de poesia para o Manuel de Barros? São as insignificâncias, né? Então, as coisas sem importância, elas dão para a poesia, né? Então, Subir em Árvores, a começar pelo título, né?
Um funeral de borboleta? Lesmas no jardim? E os bichos encontrados nos caquinhos do assoalho antigo? Bom, isso é matéria de poesia. Bom, então aqui, gente, nós temos poesia, uma narrativa, uma prosa poética de ótima qualidade, né? O autor chama de crônicas, porque nasce desse cotidiano, né? Então, vamos pensar nessas narrativas poéticas. Eu tenho certeza que você consegue fazer trabalhos maravilhosos com essa obra, ela vai render muito na sua sala de aula. Então, eu acho que fica o convite para que vocês levem essa obra. Eu fiquei encantada. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu fico por aqui. Um grande beijo e até mais.